Toda viúva perde o direito real de habitação. Quando a gente vai estudar sobre direito real de habitação, que está lá no artigo 1831 do Código Civil, é aquele direito da viúva continuar morando no imóvel, né? Depois que o cônjuge ou companheiro falece. E aqui, a primeira pergunta que eu quero te fazer para quem está aqui do outro lado é exatamente, gente, se a viúva for casada na separação obrigatória de bens, ela pode pedir direito real de habitação? Vamos imaginar aqui o caso, porque pode ser que chegue aí para você. Seu João é casado com a Dona Maria no regime de separação obrigatória de bens e ele tem uma casa que é só dele, né? Eles estão casados no regime da separação obrigatória de bens. Será que Dona Maria pode pedir para morar de graça nessa casa, mesmo que seja um bem particular do seu João, e ela sendo casada no regime de separação obrigatória de bens, ela não vai ter direito a nada lá no inventário, porque ela tá ali, o seu João deixou filhos e os filhos vão acabar ficando com tudo, né? Porque o cônjuge casado na separação obrigatória não concorre com os descendentes. Pode pedir direito real de habitação? Ó, a Viviane mandou aqui que sim, né? Sim. A Deirine perguntou: o direito é somente da viúva? Não, gente. O direito real de habitação é ao cônjuge sobrevivente. Ele vale tanto para o seu João, né? Se Dona Maria tivesse falecido, como para a Dona Maria, né? Se o seu João tivesse falecido, para uniões tanto heteroafetivas, ou seja, o seu João e Dona Maria, como para homoafetivas. Se eu tivesse Dona Maria e Dona Joana, ou o seu João e seu Roberto, né? Independente aí, né, de ser hetero ou homoafetiva, o direito real de habitação ele é reconhecido ao cônjuge e ao companheiro, né? Ambos os jeitos aí, não há discriminação nesse sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, não há discriminação, tá? Mas quando a gente vai ler lá o artigo 1831 do Código Civil, ele fala que o regime de bens, ele não importa quando a gente fala de direito real de habitação. Então, a primeira regrinha que eu quero é que você nunca mais esquece, ó, muito importante, para você nunca mais confundir, não tem exceção. Qualquer regime de bens, seja da separação convencional, separação obrigatória, participação final nos aquestos, comunhão parcial, comunhão universal, independente do regime de bens, é possível que seja reconhecido o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, inclusive sobre bem particular do seu João. É muito importante que você entenda isso, porque às vezes você vai estar advogando para o herdeiro, para o filho do falecido, e ele vai virar para você e vai falar assim: mas doutora, como que ela vai ficar morando lá de graça se era um imóvel que era só do meu pai? Ela nem vai receber nada desse imóvel lá no inventário. Como é que ela vai ter direito de morar de graça? E eu preciso que você entenda que o direito real de habitação está lá previsto, ele tem previsão legal no artigo 1831 do Código Civil, que fala expressamente que independe do regime de bens e de ser bem de natureza particular do falecido. Então, ela pode sim morar de graça mesmo num bem que ela não tem direito a nada, tá ok? O ponto muito importante é você entender para quem que você está advogando, né? Porque às vezes você vai focar num ponto aí em específico a depender de quem você está advogando, tá? A Deirine perguntou aqui: é obrigatório constar no formal de partilha ou escritura? Segura essa informação que também tem polêmica aqui. Também tem polêmica aqui. O ponto importante é que o artigo 1831 do Código Civil, ele não faz distinção, por exemplo, né? O artigo, que é o que a gente vai falar da polêmica que teve. Se, por exemplo, Dona Maria tem outros bens no nome dela, às vezes, né, Dona Maria tem até mais dinheiro em conta do que o seu João tinha. Eles eram casados em separação convencional de bens. Seu João tinha o patrimônio dele lá, uma casa de 500 mil, um carro de 70 mil reais, deixou 300 mil em banco, mas Dona Maria tinha um patrimônio imenso. Tinha 3 casas de 1 milhão de reais, um loteamento lá que valia 40 milhões, ela tinha muito mais dinheiro que ele. Mas a bichinha quer pedir direito real de habitação na casa que ela morava com o seu João, que era um bem particular do seu João. Ela pode fazer isso, gente? Mesmo ela tendo muito mais dinheiro no nome dela e tendo um vasto patrimônio aí, é muito importante você entender que sim, porque o artigo ele não faz essa menção de, não traz essa obrigatoriedade de Dona Maria não ter nenhum bem, nenhum patrimônio aí no nome dela, tá? É muito importante que você entenda isso e, né, o ponto que eu quero que você entenda é que o regime de bens não importa. Se for um bem particular do seu João, né, ou do cônjuge aí que faleceu, não importa, eu posso pedir. Se o cônjuge está sobrevivente, sempre que eu falo cônjuge sobrevivente, gente, eu tô falando de companheiro também, porque há equiparação de direitos, tá?
Se ele tiver outros bens, isso também não impede. Agora a gente vai entrar no erro, né? Aonde que a viúva perde esse direito real de habitação? Porque até então, o novo casamento, né? Se a pessoa casasse novamente, ela não perdia o direito real de habitação. E a gente tem um posicionamento do STJ nesse sentido, né? Lá, meus alunos familiares, eu juntei a jurisprudência dentro do direito real de habitação, em que traz esse entendimento do STJ, em que ao se casar novamente, eu não perco o direito real de habitação. Hoje pela manhã, eu fazendo a divulgação dessa live aqui, uma aluna, né, até comentou no meu post, não sei se vocês viram, né? Vocês fiquem atentos nos comentários, que às vezes as pessoas botam ali coisas que são interessantes, né, nos comentários das minhas postagens. Inclusive, você também pode comentar, né? Eu tô sempre atenta ali nos comentários, tento responder o máximo que eu consigo. Nesse caso, ela falou que viu a decisão ontem, né, falando que a viúva tinha se casado novamente e por isso o Tribunal de Justiça do DF, né, do Distrito Federal, reconheceu a perda do direito real de habitação. Eu falei assim, calma aí, porque até então casamento posterior não impedia aí, né? A pessoa não perdia. Por quê? Porque quando a gente vai ler lá o artigo 1831 do Código Civil, ele fala que o direito real de habitação ele é vitalício e personalíssimo. Mas aonde que está a fundamentação dessa decisão do Tribunal de Justiça, né, do Distrito Federal? Porque, na verdade, foi um acordo. Então, o próprio tribunal, ele negou o direito real de habitação, a parte recorreu e foi negado de novo em segunda instância. O que aconteceu naquele caso em específico? Eles utilizaram como fundamentação para negar, né, para extinguir esse direito real de habitação, exatamente a lei 9278, que é a lei que regulamenta a união estável, uma lei lá de 96. Qual o artigo dessa lei? Se vocês quiserem anotar aí, ó, lei 9278 de 96, lei 9278 de 96, no seu artigo 7º, parágrafo único, que fala, vou ler aqui o artigo para vocês. Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nessa lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento relativamente ao imóvel destinado à residência da família.